Lição número 1 sobre as filhas de Jó. Deus cria beleza depois da tragédia. Bem, eu convido você a dar uma lida no livro de Jó. São 42 capítulos em 21 dias. Se você ler 2 capítulos por dia, você finaliza todo o livro de Jó. E o livro de Jó, quando eu vou falar das filhas dele, tá lá no final do livro. Lá no último capítulo, o capítulo 42. Eu não sei se você tem passado tragédias na sua vida, eu não sei se você tem passado situações de perdas na sua vida, mas o Senhor tem o capítulo 42 preparado para você. Um capítulo de restituição, um capítulo de alegria, um capítulo do cuidado do Senhor. E nesse capítulo eu quero te falar das filhas de Jó, por quê? Se você for olhar lá no capítulo 42, nos versículos 13 a 15, o versículo 15 vai falar assim que em toda a terra ali não havia mulheres tão belas e tão formosas quanto as filhas de Jó. Quem são as filhas dele? Gemima, Késia e Queren-Hapuque. E nessas 12 lições nós vamos destrinchar o nome dessas moças. Só que quando vai falar que não tem mulheres tão belas e formosas, você pensa, ué, Jó perdeu os filhos lá no capítulo 1, ele vai perder, vai morrer 7 filhos homens e 3 filhas mulheres, tudo no mesmo dia. Ele vai perder bens materiais, ele vai perder a saúde dele num nível que ele vai chegar a falar que a única coisa que está sã nele é a gengiva. Ele fala que somente a carne dos dentes sobre os dentes sobraram, porque o restante tá todo arrebentado. Só que no capítulo 42 ele vai ter 10 filhos novamente, 3 mulheres e 7 homens, mas essas mulheres que vão nascer, vai falar o nome delas e há um propósito para a igreja do Senhor Jesus nessa situação do nome das moças e nós vamos ver isso adiante. Só que eu quero te dizer que Deus é aquele que faz criar coisas novas mesmo depois de um período de trevas. Eu poderia fazer você pensar na vida de Noemi. Se você for ler lá o capítulo 4 de Ruth, vai dizer assim que a Noemi nasceu um filho. Mas peraí, o filho que nasce não era Noemi, não é Noemi que gerou. Quem gera o filho é Ruth com Boaz. Boaz não é filho de Noemi. E a Ruth também não é filha de Noemi, ela era a nora de Noemi. Ainda assim a Bíblia vai falar que a Noemi nasceu um filho. E vai dizer assim, esse filho é o teu resgatador. Deus teve um capítulo 42 de Jó sobre a vida de Noemi. Deus é aquele que faz nascer coisas novas. E eu quero finalizar que você guarde este provérbio chinês, que diz assim, lembre-se, jamais se desespere entre as mais sombrias tempestades, porque entre as nuvens negras, a água que cai é límpida e fecunda. Deus tem uma nova história para você. Creia nisso. Lição número 2 sobre as filhas de Jó. Não coloque um ponto final onde o Senhor colocou uma vírgula. O livro de Jó, 42 capítulos, é um livro sim de perdas, de lágrimas, de choro, de sofrimento. É um livro de acusações daqueles a quem Jó confiava. Os amigos dele vão fazer muitas acusações contra Jó. Mas quando chega no capítulo 38, é a vez de Deus começar a dar resposta. Aí é a vez de Deus começar a falar para ele, Jó, aonde você estava quando eu formava todas as coisas, quando eu fundava todas as coisas, quando eu sustentava o céu sobre a tua cabeça, quando eu fundava os mares, aonde você estava? E no capítulo 42 nós vamos ver que é um capítulo de alegria, é um capítulo de restituição, é um capítulo de felicidade. Bem, Jó passa muitos sofrimentos e eu gosto de pensar no seguinte, quando você vai para o livro de Apocalipse, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, quando o Senhor vai dar a correção, né, vai chamar a atenção da igreja de Pérgamo, ele vai dizer o seguinte, o Senhor Jesus, ele vai dizer para João que aquele que perseverar até o fim, esse receberá uma pedrinha branca com um nome novo e só aquele que a recebe sabe o que está escrito. O que significa isso? Deus tem galardão para aqueles que perseveram. E Jó é aquele que persevera. Tanto é que essas lições, essas 12 lições são para estudar nomes. Os nomes das filhas de Jó. Nós vamos começar nas próximas lições. Eu estou montando um pano de fundo para você entender essas 12 lições. Vai falar de nomes também. As filhas vão ter nomes novos, né? Gemima, Queren-Hapuque e Késia. Você precisa ter esperança no Senhor.
Você já viu como é triste uma pessoa que não tem esperança em Deus? Uma pessoa que não crê no Senhor Jesus, que não tem esperança em Deus, você vai perguntar para ela, se você morrer hoje, para onde você vai? Você já percebeu que muitas dessas pessoas, ou elas falam, eu sei que eu vou pro inferno, e eu ouvi isso faz poucos dias, não, eu ouvi isso ontem, de uma pessoa muito próxima a mim, um parente muito próximo. Eu sei que eu vou para o inferno. Você já percebeu como é triste? Ou essas pessoas não sabem para onde elas vão? Veja, eu quero que nessa lição você se fixe com fé no Senhor Jesus. Paulo vai falar no livro de Colossenses capítulo 1, versículo 27, que Jesus Cristo em vós, quando você tem Jesus dentro de você, você tem a esperança da glória. Então, mais uma vez, não coloque um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. De repente, mesmo em meio a perdas, mesmo em meio a divórcio, a luto, a problemas de saúde, Deus tem uma nova história para você. Jesus é a tua esperança, crie nele. Lição número 3 sobre as filhas de Jó. O pai tem herança para as suas filhas. Bem, nós já fizemos aqui as lições das filhas de Zelofeade. Naquela época era um período patriarcal e quem tinha direito à herança eram os filhos homens. As filhas mulheres não tinham direito à herança. Aliás, é até incomum o nome de filhas mulheres serem mencionados nas escrituras. Sobretudo no Antigo Testamento era incomum. E nós vamos ver algo inédito acontecer aqui no capítulo 42 do livro de Jó. Porque veja, Jó vai ter 10 filhos novamente, 3 mulheres e 3 homens. Você não vê o nome dos filhos homens serem mencionados, o que é algo completamente inusitado. Mas você vê o nome das filhas serem mencionado. Késia, Gemima e Queren Rapuque. Agora veja, o capítulo 42, dos versículos 13 a 15, vai falar assim, não apenas que elas nasceram, não apenas que elas eram as mais bonitas, nós falamos isso em lições anteriores, as mais formosas e belas ali, mas que o pai vai dar herança para as filhas. E eu quero dividir de duas maneiras essa lição. Primeira lição, veja, filhas no sentido mulher. Deus tem herança para as mulheres. Deus tem voz para as mulheres. Agora, veja, quem tem uma porção para as mulheres é Deus. Então, não é a mulher que chega dando carteirada, não é a mulher que chega com ideologias que querem colocar ela acima do homem, porque o Senhor não fez um melhor que o outro. Deus fez homem e mulher para andarem lado a lado em funções diferentes. Sabe, cada um tem ali a tua função no reino de Deus. Então essas ideologias que foram também infiltradas na igreja não tem espaço no reino de Deus. A herança vem do pai, não é a mulher que dá carteirada querendo ser melhor do que ninguém. Segunda porção dentro dessa lição. Deus tem herança para a igreja de Cristo. Igreja num todo, vai englobar homens e mulheres. Deus tem herança para a igreja. Quando você vai ver o Senhor falar lá no livro de Apocalipse, ele tem correção para as 7 igrejas do Apocalipse, mas ele tem ali um galardão nas igrejas que perseverarem, na igreja que se consertar, na igreja que se arrepender dos seus desvios doutrinários, dos seus desvios com pecados, a igreja que volta ao primeiro amor. Deus tem ali galardão, tem recompensa, tem herança para a igreja do Senhor Jesus. Eu espero que essa lição clareie a sua ideia para que você saiba, Deus tem herança para você mulher e para você igreja de Cristo num todo. Lição número 4 sobre as filhas de Jó, e a lição é: você foge como se fosse uma pomba? Você foge de Deus ou você foge em direção a Ele em oração? Nós vamos entrar hoje no nome da primeira filha, Gemima. Gemima tem alguns significados, o nome dela, e nós vamos abordar o primeiro significado, que é pomba. E aqui nós vamos fazer um breve paralelo. Eu posso falar do profeta Jonas, que o teu nome também significa pomba, mas Jonas, ao invés de correr para o Senhor, ele vai correr longe de Deus, ele vai fugir de Deus. Quando há uma situação que a pessoa não quer enfrentar, ela foge de Deus achando que assim ela vai ficar tranquila. Bem, você provavelmente conhece a história de Jonas. O fato é que Jonas não fica tranquilo, né? O Senhor vai enviar tempestade, o peixe vai engolir ele.
Então eu quero que você pense nessa reflexão. Será que você é assim como Jemima? Se o seu nome significa pomba, você vai fugir de Deus? Bem, qual é o paralelo que eu tenho com isso? O paralelo que eu tenho com você é Salmos capítulo 55, que vai dizer o seguinte, é o rei Davi falando: quem me dera eu tivesse asas como pomba para voar e achar um pouso, achar um descanso, eu fugiria para longe e eu ficaria no deserto. Olha só o paralelo. Enquanto Jonas é a pomba que foge da presença de Deus, Davi, ele gostaria de ser como uma pomba e ele foge em oração. Ele vai salmodiar: ó Senhor, quem me dera eu pudesse fugir dos meus inimigos como pomba e encontrar um pouso. Agora veja, Davi não está errado. A vontade da alma dele é de fugir da situação. A vontade dele é de fugir daquilo que está oprimindo ele, que está machucando a vida dele. Mas o que ele faz? Ele não foge fisicamente. Nessa situação, nesse Salmo 55, ele vai fugir em oração. Ele vai fugir para os pés de Jesus. Será que você tem buscado fugir da presença de Deus? Senhor, não quero nada a ver contigo, com a obra, não quero nada. Eu quero fugir, né? Como Jonas: Senhor, eis-me a mim, envia meu irmão. Ou você é como Davi, na hora do aperto, na hora da espremedura, você corre, você foge aos pés da cruz. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje que Deus tem um pouso, Deus tem um descanso para a pomba. Se você, assim como Jemima, é uma pomba que procura abrigo, Jesus tem um descanso para você hoje. Tem um lugar de pouso, tem um refrigério. E aonde você vai encontrar esse lugar de pouso e refrigério? Aos pés da cruz. Você não vai encontrar em outro lugar se não for aos pés da cruz de Jesus Cristo. Lição número 5 sobre as filhas de Jó. Amadureça, igreja, amadureça. Bem, esse é o segundo vídeo com relação à filha Jemima. Serão 3 vídeos para cada uma das filhas. Então, outro significado para o nome dela, nós falamos no primeiro vídeo, no vídeo anterior, que um dos significados é pomba. Esse nome aqui aponta a inflexão dia após dia. E qual é a ideia que isso traz? A igreja do Senhor Jesus sendo amadurecida dia após dia. Você precisa entender que as mulheres na Bíblia, elas fazem uma analogia, elas representam a igreja do Senhor Jesus. E Jemima não é diferente, ela também é um simbolismo da igreja do Senhor Jesus. E ela vai amadurecer dia após dia. Vitória após vitória, choro após choro, luta após luta, dor após dor, alegria após alegria. E assim ela vai se desenvolvendo, ela vai amadurecendo. O Senhor Jesus, ele quer casar com uma noiva, com uma igreja madura. O apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 13, quando eu era menino, eu me comportava como menino, eu pensava como menino, até que eu deixei de ser menino e eu comecei a ter atitudes de homem, aí eu desisti das coisas de menino. Então, o Senhor, ele espera uma igreja sem meninice, sem frescura. É gente que briga por picuinha. Imagina, você congrega numa determinada denominação, aí você sai daquela denominação para ir para outra. Os irmãos da denominação anterior não olham mais na sua cara, não falam mais com você. Como se você tivesse virado inimigo. Como se fossem para céus diferentes quando morrer. Ah, e lá vai ter o céu dessa igreja e dessa igreja. Como você acha que Jesus olha para isso? Na verdade, é muito similar a uma noiva que casa com seu noivo num momento tão esperado e ali na lua de mel, ela abre a mala dela e dentro da mala tá cheia de bonecas e ela tira bonecas dessa mala e vai brincar de boneca. Como você imagina que será a expressão desse noivo? Ué, eu casei com uma menina? Eu casei com uma criança? Então, Jesus, ele quer te amadurecer. Para com essa picuinha e para de conversar, porque, ai, fulano não me cumprimentou. Prestem atenção, os apóstolos, eles iam pregar lá na frente do templo. E aí, estavam vendo que eles estavam pregando, eles apanhavam, eram chicoteados. Vocês não vão mais pregar aqui no nome desse Jesus. Ai, sabe o que eles faziam? Eles davam risada e voltavam lá. Eles falaram, não vamos deixar de pregar. E eles voltavam e pregavam. Tudo a ver com a igreja de hoje, né? Que por qualquer coisa sai da igreja e não quer nem mais falar com os irmãos. E aí vai fazer canal no YouTube, vai fazer canal no TikTok, falando mal da igreja. Ai, eu fui muito mais livre quando eu parei de congregar. Será?
Lição número 6 sobre as filhas de Jó. E essa é a terceira interpretação do nome da primeira filha depois da restituição de Jó, Gemima. Existe um texto caldeus que diz que tão bela quanto o dia. E a terceira lição é a luz depois das trevas. Eu já falei isso, eu acho que, se não me engano, no primeiro vídeo, falando que Deus tem beleza, mesmo depois de uma situação de grande tribulação, de grande prova. Então esse texto é similar, é bem parecido. Essa interpretação de tão bela quanto o dia, ela acaba se casando também com a lição anterior, quando eu disse que a noiva ela será amadurecida dia após dia. Agora veja, para amadurecer a noiva de Cristo, o Senhor irá levar os 5 ministérios, tá? Quem são os 5 ministérios? Mestre, pastor, evangelista, profeta e apóstolo. O Senhor vai levar os 5 ministérios a provações de Jó, para que a noiva seja amadurecida, para que a noiva possa se preparar para o tempo do fim. Eu não sei qual é o tamanho da provação que você tem passado, eu não sei quais são as lutas que você tem passado, mas sim, Deus tem luz, mesmo depois de grandes trevas. Bom, o salmista diz que o choro pode durar uma noite, eu até vou parafrasear, pode durar uma longa noite, mas a alegria vem pela manhã. Não há prova nesta terra que dure para sempre. A aprovação aqui nessa terra não é perpétua. Então, eu não sei qual é o teu ministério, eu não sei se você é um pastor, eu não sei se você é um evangelista, eu não sei se você é um mestre, eu não sei se você é um apóstolo, mas saiba que no tempo do fim, o Senhor vai levar esses ministérios a uma aprovação mais forte, ao cadinho mesmo, sabe? A depuração do ouro, para que a noiva seja preparada para o tempo do fim. Essa é a Gemima. Ela vai amadurecer dia após dia. Ela é tão bela quanto o dia. Ela é como uma pomba. Lembra quando eu falei há 2 vídeos atrás? Ela é como uma pomba. Não a pomba Jonas, que foge da presença de Deus, mas a pomba como o salmista Davi, que corre aos pés do Senhor, foge para Deus em oração, foge do mundo, espiritualmente falando, né, porque nós estamos na terra, mas foge em direção a Deus em oração. E eu quero finalizar essa terceira lição sobre Gemima, tá bom? É a 6ª lição no contexto, entre as 12. Com Apocalipse 19, versículo 7, que diz assim: alegremo-nos e regozijemo-nos, e demos glória e honra a ele, porque as bodas do Cordeiro chegou, e a sua esposa já se preparou. Você tem se preparado para a vinda de Jesus? E se Jesus voltar hoje para você, você está pronto para subir com ele? Para onde você vai? Lição número 7 sobre as filhas de Jó. Tome o remédio de Jeová e seja o remédio de Jeová. Bem, a segunda filha, depois da restauração de Jó, se chama Késia. Há um consenso entre os estudiosos de que o significado do nome dela seja flor de cássia. Bem, a flor de cássia, ela é da mesma família da canela. Então, ela é uma flor com um cheiro intenso, muito parecido com a canela, né? Alguns, na verdade, dizem que a flor de cássia é a própria canela. O fato é que são da mesma família. Bom, então o cheiro dela é forte, o cheiro dela é intenso, mas eu quero te dizer 2 características da canela para nós aplicarmos na nossa vida. A primeira característica da canela é que a canela é um antioxidante, ou seja, quem está imerso nessa canela não se envelhece, não se estraga e se preserva da contaminação do mundo. Você já ouviu falar quando uma mulher vai usar um creme antioxidante, né, para preservar a pele, para a pele não envelhecer? Assim faz a canela. A canela não vai deixar você envelhecer. Então você precisa estar imersa na canela. E aqui, entenda que eu quero colocar essa canela como a presença de Deus, como a palavra de Deus. Quando você está imerso no Senhor, você não se estraga, você não se contamina com as coisas do mundo. Segunda característica da canela, muito interessante, a canela é um anti-inflamatório natural. E o que faz um anti-inflamatório? O anti-inflamatório, ele não deixa você adoecer, ele não te inflama e ele não inflama você também contra os outros. Vamos analisar isso aqui, vamos pensar um pouquinho. Não fica provocando as pessoas, não fica de picuinha, não fica colocando mais lenha na fogueira para ver o circo pegar fogo. Veja,
Não fica incitando rebelião numa situação que está difícil ali de ser resolvida. Você precisa agir como Késia, ser a canela antioxidante que não se estraga, né? Então é um remedinho que você está tomando de Jeová. Você não se estraga, mas você também é um remédio para as pessoas. Não deixe as pessoas se estragarem na presença de Deus. Anima as pessoas, incita com a palavra, ajuda as pessoas a buscar a presença de Deus, leva as pessoas para mais próximo do Senhor. E assim como a Késia, você precisa ter ação anti-inflamatória. Então você não se inflama, né? Não é qualquer coisa que você guarda no coração e deixa aquilo te amargar, deixa aquilo te consumir. E você não inflama os outros também. Você não vai ficar fazendo picuinha. Você não vai ficar jogando um irmão contra o outro. Entendeu? Então, que essa lição fique pra mim e pra você. Vamos tomar o remedinho de Jeová, esse anti-inflamatório, esse antioxidante, e vamos agir assim também na vida dos nossos irmãos. Lição número 8 sobre as filhas de Jó. Qual é o seu cheiro no mundo espiritual? Você sabia que você tem um cheiro no mundo espiritual? Bem, a minha profissão é perfumista. Eu sou perfumista artesã há 26 anos. E mais ou menos 20 anos atrás, além dos perfumes, eu fazia alguns cosméticos artesanais e na época eu lembro que foi proibido fazer sabonetes com essência de canela. Porque a canela ela é muito forte, ela é muito intensa e muitas pessoas têm sensibilidade à canela. Então na época foi proibido, né, dos artesãos fazerem sabonete de canela, óleo de banho com canela, porque as pessoas eram muito sensíveis. Às vezes poderia até arder a pele, até para mulheres gestantes era proibido. E aonde eu quero chegar com isso? Não é qualquer pessoa que gosta, que suporta o cheiro da canela. E eu falei na lição anterior que a flor de cássia, ela pode ser interpretada como a canela ou, no mínimo, as duas fazem parte da mesma família. Será que as pessoas aguentam o teu cheiro? Qual é o cheiro que você tem no mundo espiritual? Porque se você tem o cheiro da canela, algumas pessoas vão gostar de você, outras pessoas não vão te suportar. Entenda que esse cheiro da canela, você ter esse cheiro, bom perfume de Cristo, vai implicar com que você seja uma persona não grata para as pessoas do mundo. Ou será que você é o tipo de irmão, nem cheira, nem fede? Não faz diferença. Você não influencia as pessoas à sua volta com o teu cheiro. O teu cheiro no mundo espiritual, ele precisa agradar a Cristo. E se ele precisar agradar a Cristo, com certeza não vai ser um cheiro bom para as pessoas do mundo. As pessoas do mundo, elas vão manter a distância daquele que tem um bom perfume de Cristo. As pessoas do mundo vão achar você um fanático religioso. As pessoas vão achar que você, essa pessoa, a gente não pode nem ter liberdade de conversar perto dela. Tudo que a gente fala, ela não gosta. A gente não pode nem falar um palavrãozinho aqui, uma piadinha suja ali, que ela já se incomoda. A gente tem que pisar em ovos quando essa pessoa com cheiro de canela tá perto de nós. Entende o que eu quero dizer? O teu cheiro, ele vai incomodar no mundo espiritual aqueles que não possuem o mesmo perfume de Cristo. As pessoas que não estão no mesmo propósito que você, que não estão caminhando para a glória junto com você, vai incomodar. Bem, Jesus vai falar que nós precisamos ser o sal da terra. Você sabia que o mundo não está completamente perdido por causa do sal? Porque o sal é aquele que preserva a carne, toda a carne da podridão. E eu quero encerrar essa lição te falando de 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, que diz assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto dos que são salvos como naqueles que se perdem. Quem é você? O salvo em Cristo ou aquele que se perde? Lição número 9 sobre as filhas de Jó. E essa é mais uma lição sobre o nome da segunda filha, Késia, que significa flor de cássia. Bem, a lição hoje é: você é fiel até a morte? Bom, a flor de cássia, ou a gente poderia falar até das especiarias como canela, são essências muito usadas em processos funerários, né? Lá em Israel eles usavam muitas essências aromáticas para ungir o cadáver. E nós vamos ver no Salmo 45, alguns estudiosos, embora você vai ver na sua Bíblia, que é um Salmos dos filhos de Corá,
Tem alguns estudiosos que acreditam que foi de Salomão. E olha só o que diz o versículo 8. Todas as suas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Bom, então você já sabe que era uma essência também usada em processos funerários. Você se lembra de Maria de Betânia, irmã de Lázaro, irmã de Marta? Lázaro está lá ressurreto, né? Recém-ressurreto, sentado à mesa num jantar. E Maria, ela vai derramar um perfume muito caro sobre o Senhor Jesus. E na ocasião, o perfume era nardo, que também era uma essência funerária. E ela vai ungir ali o Senhor Jesus na terça-feira que antecede a crucificação. E Judas, principalmente, fica doido com essa cena. Não, mas esse perfume é muito caro, poderia ter se vendido e dado aos pobres. E Jesus vai falar, deixa ela. Ela está preparando o meu corpo para a sepultura. Agora veja que Maria de Betânia, ela derramou o óleo puro na pessoa certa, na hora certa. Será que você tem feito as coisas na hora certa, para a pessoa certa, da maneira certa? Bem, essa é outra lição. Eu quero me concentrar aqui nesse processo funerário. Késia é a noiva que está disposta a morrer por Cristo. E eu quero te perguntar, você tem se preparado para, se possível, morrer pela causa do Senhor Jesus? Como acontece em muitos outros países onde há perseguição ao cristianismo, aquelas pessoas, elas não estão preocupadas com as próprias vidas, mas elas fazem de tudo para não negar o Senhor. Eu não quero abordar aqui a questão se você acha que nós vamos passar pela grande tribulação ou se você acha que nós não vamos passar pela tribulação. Eu não vou colocar essa questão, mas eu quero te fazer uma pergunta. Se nós não formos passar pela grande tribulação e a igreja do Senhor Jesus subir antes, que maravilha. Mas e se não acontecer dessa maneira? Você está se preparando? Você está se preparando para morrer pela causa de Cristo? E eu quero finalizar essa lição com o versículo de Apocalipse 12, versículo 11, que diz assim: eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Lição número 10 sobre as filhas de Jó. O Senhor te fez para que você tenha força, poder e resiliência na palavra. Essa lição é sobre Keren Hapuk. Keren Hapuk é a terceira filha depois da restituição de Jó. O nome dela é um pouco mais complexo de destrinchar porque tem vários significados. A primeira parte do nome, que é Keren, traz dois significados. Pode ser traduzido como raio e também como chifre. E o que é o raio? O raio, ele é uma força, é uma descarga elétrica gigantesca, cheia de força, natural, cheia de poder. E o que é o chifre? O chifre é traduzido nas escrituras, ele traz a imagem de força. Toda vez que você vai ler chifre lá nas escrituras, vai trazer essa imagem de força. E meditando nessa palavra, eu pensei num escritor chinês, Watchman. Tem um livro dele que se chama O Poder da Pressão. E nesse livro ele fala que quanto maior a pressão sobre um cristão, mais ele tem capacidade de gerar força nessa pressão. Mais as orações dele geram força quando ele é pressionado. Agora veja, nós vamos ler sobre o apóstolo Paulo, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, os apóstolos ali fazendo sinais, prodígios e maravilhas. E se você for analisar a vida deles, eles estavam em grande pressão. Então, quanto maior a pressão, mais as orações deles produziam esse poder. E a Bíblia chama a palavra grega para poder dunamis, que é poder explosivo. E é exatamente dessa palavra que origina dinamite, por exemplo. Agora veja, Deus vai levar a igreja à maturidade. Eu falei isso nos vídeos anteriores, ao cadinho de Jó. Então, o que é esse cadinho? É o ouro que é colocado no cadinho e é derretido a mais de 1000 graus. Dessa maneira, ele pode ser limpo das suas impurezas através de ataques químicos, e eletrólises. Ou seja, o ouro está no cadinho e ele sofre ataques, ele sofre pressão. O Senhor, ele vem buscar uma noiva madura. Lembra que eu falei isso nos vídeos anteriores? Só que a noiva de Cristo, no tempo do fim, ela receberá um grande poder dunamis do Espírito Santo. Ela receberá uma resiliência que até então ela nunca tinha visto.
Cristo, ela receberá uma resiliência, ela vai operar no reino do Espírito como nunca antes. Isso vai acontecer no tempo do fim. Então, quando você analisa essas lições das filhas de Jó, você vai ver que essas lições culminam para o tempo do fim, culminam para a noiva sendo preparada. E você está se preparando também para receber poder dunamis do Senhor? Lição número 11 sobre as filhas de Jó. Deus tem abundância para a sua vida. Bem, outro significado do primeiro nome, Querem, é cornucópia. Você sabe o que é uma cornucópia? Ou também podemos chamar de chifre da abundância? A cornucópia você está vendo aí na imagem, eu até pedi para a IA criar para nós. É como se fosse um vaso, é um formato de um vaso, né? É um enfeite, na verdade, é um artigo de decoração que ele é transbordante de frutas, de grãos, de flores. Essa é uma cornucópia. Mas quando eu falo que o Senhor ele tem abundância para a sua vida, isso não tem nada a ver com teologia da prosperidade, ok? Não estou falando de Deus está te dando um carro, 7 chaves para o sucesso e não sei o que lá, unções de não sei o que. Não estou falando nada disso. Eu estou falando da abundância para aqueles que querem viver o reino de Deus e colocam o reino de Deus em primeiro lugar, de acordo com Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas ele te acrescentará. Bom, no tempo do fim o Senhor ele tem uma abundância para a igreja de Cristo. E anota aí os versículos para você não esquecer, senão o vídeo fica muito longo. Mas esses versículos vão ser bem interessantes para você dar uma meditada neles junto com o vídeo dessa lição. Primeiro, Deus tem para a igreja abundância de alimentos. Você vai ler isso lá em Amós, capítulo 8, versículos 11 e 12. Mas de que alimento que eu estou falando nessa lição? Estou falando do alimento de palavra. O Senhor mesmo falou que chegaria um dia que ele traria fome sobre a igreja, fome de ouvir a palavra genuína, fome de ouvir a palavra fiel, a palavra verdadeira, sem mistura, sem ser híbrida, tá entendendo? Deus tem palavra genuína e verdadeira e Deus vai levantar os seus servos fiéis para pregar a verdade. A verdade, somente a verdade. Deus também tem para a tua igreja no tempo do fim abundância de revelações. Depois você anota lá também o versículo 25:14 de Salmos. Se você teme a Deus, Deus ele vai trazer revelações para você. Deus vai trazer abundância de palavra, abundância de revelações sobre você. E o último versículo que eu quero deixar para você tá lá em Atos capítulo 1 e 8, quando vem a descida do Espírito Santo. Deus tem abundância de poder. Eu falei no versículo, no vídeo anterior, sobre poder dunamis, que é o poder explosivo. Deus tem esse poder sobre a igreja. Você está pronto para receber esse tipo de abundância sobre a sua vida? Lição número 12 sobre as filhas de Jó. Nada terá a beleza da igreja no tempo do fim. Essa é a última lição da série e nós vamos falar da segunda parte do nome da filha caçula depois da restituição de Jó, Querem Rapuque. A segunda parte, Rapuque, pode ser interpretado como estíbio. Estíbio é uma tinta muito antiga feita de algas marinhas e posteriormente vai ser feito de antimônio. É uma maquiagem, seria o equivalente hoje para as mulheres a um rímel, um delineador. Você vai se lembrar de Jezabel quando ela vai pintar os olhos e vai se colocar lá na janela? É quando ela vai ter aquele confronto com o rei Jeú. Ela pinta os olhos e se coloca na janela. Bem, Querem Rapuque, quando você vai juntar esse nome, e Rapuque também traz a interpretação como turquesas. Quando você junta esse nome, você vai ter algo como que ela tem uma face esplêndida. Ela é tão bela quanto uma esmeralda. Ela é um raio de beleza. Essa é a Querem Rapuque. E como nós falamos que todas essas lições das filhas de Jó fazem um paralelo com a noiva do Cordeiro do tempo do fim, a igreja. Veja, eu quero que você pense comigo em Efésios capítulo 5, versículo 29, que diz o seguinte: para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Veja que o Senhor Jesus, ele vai transformar a igreja dele. A igreja dele no tempo do fim não tem nada a ver com isso que nós estamos vendo hoje, tá? Então, digamos que o Senhor, ele já está operando de uma maneira a tirar a igreja de dentro da igreja. De dentro da igreja que nós conhecemos vai sair uma igreja
Entenda, antes que tudo se acabe, o Senhor removerá o opróbrio da igreja. Nós não seremos mais irrelevantes, não seremos mais púdicos, não seremos mais impotentes, envergonhados. Veja o que diz o livro de Joel, capítulo 2, versículo 19. Eis que eu vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles serei fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Essa noiva do tempo do fim, ela será tão madura quanto Jemima. Essa noiva do tempo do fim, ela será uma fragrância de total consagração até a morte, para estar corajosa para ir até a morte pelo seu Salvador, o Senhor Jesus, assim como foi Késia. E ela será esplêndida em beleza, ela será visivelmente gloriosa, radiante, como querem Rapuqui. Que o Senhor levante uma geração de Jó, é uma geração de líderes que vai ter o poder no Espírito Santo, na plenitude do Espírito Santo, para preparar a noiva para o tempo do fim. Se prepare, igreja do Senhor Jesus.